A paz do Senhor, meus queridos, tudo bom? Meu nome é João Nagel e vamos estudar um pouquinho a Palavra de Deus? O versículo que eu vou ler hoje se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 49, que vai dizer assim: E Davi pôs mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Olha que interessante, a história de Davi, ela é rica em ensinamentos e conselhos para nós. Um dia Jessé estava em casa e de repente chega Saul e envia os seus 3 filhos mais velhos para a guerra. Então esses filhos eles vão para a guerra e Davi fica para trás, por ser o caçula dentre os irmãos. Mas Davi continuava pastoreando as ovelhas de seu pai. E um dia, pastoreando as ovelhas de seu pai, Jessé chega para Davi e diz: Filho, vá levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra. Então Davi, ele obedece o seu pai e vai levar alimento. Olha que interessante. Davi, ele não imaginava que durante a guerra existia um gigante que estava afrontando o povo, mas Deus sabia. E Deus justamente provocou esta ocasião, provocou esta situação para que Davi fosse honrado naquele dia. Deus tinha marcado aquele dia para honrar Davi. E Davi foi obediente a seu pai. Então, quantas bênçãos não perdemos por conta da desobediência? Se nós obedecêssemos aos nossos pais, ao próprio Deus, muitas vezes Deus nos honraria. Mas por muitas vezes desobedecermos, perdemos de ser honrado, porque não sabemos o que nos espera. Se Davi não tivesse ido aquele dia, se não tivesse sido obediente a seu pai, com certeza ele não teria sido honrado naquele dia. Mas a partir daquele dia, a sua vida mudou. Então, o primeiro conceito é que temos de obediência. Davi era obediente. Interessante que alguns versículos atrás, ali no capítulo 15, no versículo 22, vai estar escrito assim: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Então aqui Deus ele já está deixando claro, ele prefere a obediência do que o sacrifício. Então Davi ele vai, leva os alimentos para seu irmão, e quando chega lá, se inicia a guerra. Os israelitas e os filisteus se colocaram em ordem, fileira contra fileira. Então de repente Davi ele deixa a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e corre na batalha. E quando Davi chega, a primeira coisa que ele pergunta é se seus irmãos estavam bem. O amor que Davi tinha pelos seus irmãos. Ele foi lá, mas a primeira coisa que ele fez foi correr para ver se seus irmãos estavam bem. Então Davi, ele tinha amor no coração. Mas olha a atitude dos irmãos para com Davi. O povo ele estava conversando e de repente o filisteu vai lá e desafia o povo. Aí o povo começa a cochichar, voltam para trás, recuam, começam a conversar sobre o que o rei daria como recompensa para aquele que derrotasse o gigante. E Davi ouve e pergunta, e Eliabe ouve Davi perguntar e o povo responder para Davi. E nesse momento Eliabe fica com inveja de Davi. Olha o que Eliabe falou para o próprio irmão. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então, olha que interessante. O irmão de Davi, aquele com quem Davi se preocupou a primeiro momento quando chegou ali, o desprezou, o caluniou, falou que Davi era mau, que tinha presunção em seu coração. Então, muitas vezes, os nossos próprios irmãos, às vezes por inveja, às vezes por raiva, eles vão nos desprezar, vão nos humilhar, mas nós não devemos deixar em nenhum momento de amá-los. Nesse momento, Davi ele estava sendo desprezado,
mas ele não foi desprezado só pelo irmão dele. Mais pra frente, o Saul manda chamar Davi. E a passagem ali no versículo 33 do capítulo 17 vai dizer assim: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então, o próprio rei, a pessoa que Davi menos esperava que ia desprezá-lo, o desprezou. O próprio rei, que Davi, quando ouviu o rei o chamar, pensou: poxa, o rei vai me honrar, o rei vai me mandar, o rei vai confiar em mim. Mas pelo contrário, a primeira atitude do rei Saul foi desprezá-lo, foi desacreditar de Davi. Mas olha que interessante, o foco de Davi sempre esteve em Deus. Davi, ele não queria lutar contra aquele filisteu apenas por status, apenas pela recompensa. Ele confiava em Deus e acreditava que aquele inimigo estava afrontando a Deus. Então o foco de Davi não estava nos homens, nem nas recompensas, mas estava em Deus. E por estar em Deus, ele sofreu desprezo dos seus irmãos, do povo, do rei, mas em nenhum momento ele desistiu. Por isso nosso foco dentro da igreja deve estar em Cristo, porque muitas vezes as pessoas vão falar da gente, vão nos desprezar. Não devemos desfalecer por causa disso. Devemos continuar na luta e focar em Cristo. O quarto ponto que eu fiz questão de colocar aqui foi a confiança de Davi. Mais pra frente daquele versículo 33, mais precisamente no 37, vai dizer assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Os seus irmãos o desprezaram, o rei o desprezou, o povo zombou dele. O que Davi fez? Eu já tive experiências com o Senhor. Eu sei como Deus age. E eu tenho certeza que ele vai me livrar da mão deste filisteu. O filisteu, ele tinha quase 3 metros de altura. O filisteu andava com roupas intraspassáveis. Não passava uma flecha naquela armadura. Ele era literalmente um tanque. E Davi confiou em Deus. Olha o resultado da obediência, do amor, do foco que Davi teve em Cristo. No versículo 45 vai dizer assim: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Olha a parte B do versículo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então veja bem, a preocupação de Davi era com a afronta direta a Deus, porque quando o inimigo afronta o povo de Deus, ele também afronta a Deus. Então, naquele momento, Davi, ele podia ter voltado atrás, podia ter desfalecido quando viu o gigante, mas muito pelo contrário, aí que a sua confiança foi fortalecida. E aí vem aquele texto, né, que Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Naquele momento, Davi poderia ter desistido, desfalecido, mas ele disse: eu venho em nome do Senhor. Você afrontou a Deus, não a mim. Eu confio no Deus que eu creio, e eu sei que ele me dará a vitória. E foi isso que aconteceu naquele dia. Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Então Davi foi honrado. É claro, podemos abrir um parênteses aqui, pois Davi, ele sempre estava treinando com a funda. Davi, ele sempre estava estudando como melhorar. Davi sempre estava treinando. Por conta do treinamento de Davi, ele tinha uma habilidade com a funda. Então veja bem, Deus, ele também usa as nossas habilidades e aperfeiçoa elas para a sua obra. Que interessante isso, não é mesmo? E você sabe a história. Davi foi honrado por Deus naquele dia. Então, Davi foi obediente. Davi foi amoroso. Davi estava focado em Cristo. Davi confiou em Deus e Deus o honrou. Eu desejo que Deus te abençoe
e que você esteja presente na próxima aula. Eu espero que você me apoie. Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal para estar nos ajudando e vamos seguindo avante. Amém? Deus abençoe.